Brasil que ficou para trás era o país da desigualdade, do arroxo salarial, do desemprego. O novo Brasil que estamos construindo distribui renda, cria mais de 14 milhões de empregos e eleva a maioria de sua população para a classe média. Está na hora de você tiver. Um Brasil capaz de tirar 28 milhões de brasileiros da miséria e levar 36 milhões para a classe média, ou o Brasil que fechava os olhos para a pobreza. O Brasil que dava errado ou o Brasil que está dando certo e que Dilma vai continuar. A questão que o presidente Lula levanta, de decidir entre o Brasil que dava errado e o Brasil que está dando certo, apareceu com força total no debate de ontem à noite na Rede TV. Dilma reafirmou seus compromissos com esse Brasil que vive a maior transformação de sua história. Um Brasil que Serra não consegue ou não quer ver. Tudo que Lula e Dilma já fizeram foi criticado por Serra. Para ele, nada está bem no Brasil de hoje. Seu modelo de governo está preso ao passado, ao governo de FHC. O que se viu no debate de ontem foi isso. Um confronto entre o passado do governo de Serra e Fernando Henrique, o presente que o Brasil vive hoje com Lula e o futuro que Dilma propõe. O Brasil mudou. Meu projeto é o projeto de transformação do Brasil, que teve início em 2002, com a eleição do presidente Lula, que nós assumimos em 2003. De lá para cá, o nosso país mudou. Nós tivemos um aumento do crescimento econômico, com distribuição de renda e inclusão social. Houve uma grande redução da desigualdade no nosso país. E isso se refletiu em aumento do emprego, na melhoria do consumo de todas as camadas da população. Privatizações. O candidato Serra fala que é a favor do fortalecimento das empresas estatais. No entanto, quem assinou o decreto de desestatização do sistema Eletrobras, Chesf, Furnas, Eletrosul e Eletronorte, foi o candidato Serra que assinou o decreto de desestatização. Fala-se que gostam muito da Petrobras. Gostam tanto que tentaram mudar o nome da Petrobras, o governo do candidato Serra, mudar o nome da Petrobras, tirar aquilo que é brasileiro, que é o Brás. A coisa mais brasileira era o Brás. Tirar o Brás e botar Brax, no intuito de agradar o mercado internacional para captar dinheiro. Segurança. É muito importante perceber que o candidato fala muito quando se trata do governo federal, mas esquece, e aqui a população de São Paulo sabe o que é a Cracolândia, sabe perfeitamente o que acontece aqui nas ruas de São Paulo. Não há uma política antidroga efetiva. Eu tenho um compromisso, é livrar São Paulo do PCC. Nós sabemos o que resultou aqui, nessa cidade, com o abandono da política de segurança pública. Nós investimos em segurança 2,5 vezes mais que o governo Fernando Henrique Cardoso. Dilma também falou sobre o caso Erenice, mostrando como o governo tem tratado essa questão com transparência e cobrou a mesma atitude de Serra no caso que envolve um de seus principais auxiliares no governo de São Paulo. Transparência. Quem conhece a minha história sabe que eu tenho um compromisso em combater o nepotismo e qualquer tipo de tráfico de influência. Agora, nós investigamos. A Erenice saiu do governo e a Polícia Federal abriu um inquérito e já 16 pessoas foram interrogadas, participaram e deram seu depoimento. Nós temos uma diferença em relação ao candidato Serra. Nós investigamos. O candidato Serra, por exemplo, esquece que a revista Veja disse que o senhor Paulo Vieira de Souza está envolvido no Castelo de Areia e isso significa propina da obra mais importante do governo do estado de São Paulo, o Rodoanel. Então, isso também tem de ser investigado. Não me consta que isso foi investigado. Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, foi acusado por líderes do próprio PSDB de desviar 4 milhões de reais doados para um suposto Caixa 2 da campanha de Serra. No último dia 11, Serra negou o sumiço do dinheiro e garantiu que nem conhecia Paulo Preto. O acusado não gostou e pela imprensa mandou um recado a Serra. Não se larga um líder ferido na estrada a troco de nada. Não cometam esse erro. Serra entendeu a mensagem
No dia seguinte, mudou de opinião. Afirmou que conhecia Paulo Preto e ele era totalmente inocente. Afinal de contas, quem é o Serra verdadeiro? O do dia 11, que disse não conhecer Paulo Preto, ou o do dia 12, que falou que conhecia Paulo Preto e ele era inocente? O fato é que o Serra não podia ter negado que conhecia o acusado. Paulo Preto foi diretor da estatal Dersa durante o seu governo em São Paulo. Foi responsável pelo Rodoanel, a obra apontada pelo Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas como cheia de irregularidades. E a filha de Paulo Preto foi nomeada por Serra governador para cargo de confiança no Palácio dos Bandeirantes. Serra também escondeu a verdade quando chamou Paulo Preto de inocente. O nome dele aparece em uma série de documentos apreendidos pela Polícia Federal na Operação Castelo de Areia. E em junho desse ano, Paulo foi preso em flagrante, acusado de receptar uma joia de brilhantes roubada no valor de R$20 mil. A verdade é uma só. Dilma é a garantia de mais avanços para o Brasil. Com ela, nada vai parar e o Brasil vai seguir em frente. É só comparar. O Brasil, no nosso período, cresceu. Nós pagamos a dívida com o Fundo Monetário Internacional. A dívida que eles deixaram para nós. Além de pagar a dívida, emprestamos para o Fundo Monetário Internacional. Era tão pouco emprego, nós criamos quase 15 milhões. Eles criaram menos. Eles criaram em torno de 5 milhões. Nós criamos 3 vezes mais empregos. Eles apostaram que a crise ia ser um tsunami. E ela foi uma marolinha. Por que eles apostaram? Porque eles queriam que a gente adotasse o receituário deles, que é corta salário, acaba com o consumo para o investimento, eleva os juros à casa dos 20%. Nós não. Nós investimos, garantimos o emprego e o consumo. Ora, é essa comparação que ele não quer fazer. O Brasil vai seguir mudando. Falei aqui hoje na importância da educação de qualidade. Valorizar e respeitar o aluno, fazendo que quando ele passar de ano, ele aprenda. Valorizar o professor com salário digno, com formação continuada e com respeito e diálogo e não cacetete. Ter uma saúde pública de alta qualidade, consolidando o SUS. Fazer também um país que respeita a biodiversidade dele, que respeite o meio ambiente e que cumpra todas as metas que nós nos comprometemos em Copenhague. Eu quero dizer que eu farei um governo voltado para a pessoa humana, sobretudo para a pessoa humana. De norte a sul, de leste a oeste do país, Dilma vai tocar as obras que o Brasil tanto precisa. Conclusão da ferrovia Transnordestina e da ferrovia Norte-Sul. O Brasil tá mudando e não pode parar. Conclusão do complexo petroquímico no Rio de Janeiro e da refinaria Abreu Lima em Pernambuco. O Brasil tá mudando e não pode parar. Construção de UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas e de novas escolas técnicas e universidades em todo o Brasil. Estamos juntos na construção de 32 unidades de pronto atendimento, nas UPAs, nas escolas de educação profissional, na ampliação do SAMU, na construção de estradas e, é claro, em todo o trabalho para a Copa de 2014. E a melhor garantia para isso é votar em Dilma presidente. O Brasil tá mudando e não pode parar. Modernização do Porto de Santos e construção do arco rodoviário do Rio de Janeiro. Quando aqui no Rio de Janeiro nós construímos o projeto do Pacto das Comunidades, lá estava Dilma. Quando nós construímos a candidatura às Olimpíadas, lá estava Dilma. Quando nós estávamos planejando o complexo petroquímico de Itaboraí, o maior investimento da história da Petrobras, lá estava Dilma. Por isso eu não tenho dúvida, o povo do Rio sabe agradecer. Nós vamos votar em Dilma. O Brasil tá mudando e não pode parar. Construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral na região norte. Duplicação da BR-101 no sul e no nordeste do país. Obras de saneamento e construção de milhares de casas em todo o Brasil. O Brasil tá mudando e não pode parar. E tem centenas de obras também no sul, no sudeste, no centro-oeste. O Brasil de Dilma é o Brasil inteiro. O Brasil de todos os brasileiros. O Brasil tá mudando, mudando, mudando e vai continuar. Genérico, coisa do Serra. Erenice, coisa da Dilma. Ficha limpa, coisa do pessoal do Serra. Escândalos, coisa do pessoal da Dilma. 300 hospitais,
Coisa do Serra. Causa aéreo. Coisa da Dilma. Seguro-desemprego. Coisa do Serra. Zé Disseu de volta. Coisa da Dilma. Quem compara não tem dúvida. O melhor pro Brasil é Serra presidente. Quem viu o debate na Rede TV não teve dúvida. Mais uma vez, Serra mostrou mais preparo, mais equilíbrio e melhores propostas. Veja agora os melhores momentos. Educação. Há um exame nacional feito pelo Ministério da Educação e foi feito pelo Ministério da Educação do PT. Esse exame mostrou, no caso de São Paulo, o maior avanço entre os estados na educação do Brasil. É o IDEB. Ele lidera o estado de São Paulo isoladamente o ranking do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental. E passou de 3º lugar para 2º lugar no primeiro ciclo do ensino fundamental. Tem uma coisa a que a candidata se opõe. Ela foi contra. E nós fizemos, e tem dado muito certo, e eu vou procurar estender para todo o Brasil, que é 2 professores por sala de aula no primeiro ano do ensino fundamental. Senhoras e senhores, 2 professores. 2 professores em sala de aula. Uma ideia nota 10 do Serra. Conheço ele, sei que é bom, a gente viu. Agora Serra, presidente do Brasil. Ensino técnico. Tem dados oficiais publicados mostrando que o número de vagas nas escolas técnicas federais cresceu muito menos, por exemplo, do que em São Paulo, onde houve uma expansão de escola técnica gratuita, né, para a garotada do ensino médio, que chega a mais do que duplicar o número de vagas. E outra coisa, dada a importância disso, é que no meu programa de governo nós prevemos aumentar 1 milhão de vagas nas escolas técnicas no Brasil inteiro, além de fazer o PROTEC, que será o ProUni do ensino técnico, para facilitar a formação da garotada. Para ganhar uma profissão, o jovem precisa mesmo de educação. Serra vai criar o PROTEC e gerar 1 milhão de bolsas de estudo no ensino técnico. Serra, presidente do Brasil. Saúde. Essas ideias a respeito de saúde que ela apresentou aqui copiam o que nós já fizemos no Brasil e aqui em São Paulo. Por exemplo, o atendimento de policlínicas, os ambulatórios médicos de especialidades, com 25 especialidades, 15 mil consultas mês e mais de 40 mil exames de imagem e laboratoriais por mês. Isso nós fizemos aqui 30 e já vão para 40. E a minha proposta é fazer 154 no Brasil. E eu pergunto, se ela apresenta como proposta, por que no governo federal, em 8 anos, não fizeram nada disso? Combate às drogas. A droga entra livre no Brasil. Não há guarda de fronteiras, coisa nenhuma. Entra o contrabando de armas e de drogas à vontade. A droga vem da Bolívia. O governo brasileiro não fez nada junto ao governo boliviano para parar a entrada dessa droga. Eu vou avançar muito nessa área, tanto no combate à internação da droga, como até o tratamento daqueles que são dependentes químicos. Nós estamos começando um trabalho que é importante, de atendimento hospitalar de dependentes químicos, que o PT, o partido dela, o próprio ministro da Saúde, o prefeito de São Bernardo, onde fizemos uma clínica, falaram contra. Apoio às pessoas com deficiência. Na esfera federal, nos últimos anos, não tem se feito praticamente nada. As verbas destinadas à acessibilidade, à formação profissional da pessoa com deficiência, não só eram pequenas, como também não foram gastas. Número de órteses e próteses caiu nos últimos anos. Cortou convênios com a PAES, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. O ponto de partida para a questão da pessoa com deficiência é passar a encará-las com respeito, dignidade, com amor, para oferecer uma reabilitação que lhes permita exercer com plena condição a sua cidadania. Eu, no governo de São Paulo, criei a Rede Luci Montoro, foi a mulher do nosso grande governador Montoro, que já tem pelo menos 5 unidades funcionando em São Paulo, centros de reabilitação. E a minha ideia é fazer no Brasil uma rede nacional, Zilda Arnes. Eu não lembro da primeira vez que eu aprendi a andar, mas eu nunca vou esquecer da segunda. Rede de Reabilitação Zilda Arnes.
Serra vai levar para o Brasil inteiro. José Serra, presidente do Brasil. Em defesa do patrimônio do povo brasileiro. Hoje não há na agenda do Brasil empresas para serem privatizadas. Tem empresas, isto sim, para serem estatizadas. Em que sentido? São empresas públicas que o governo é proprietário, mas são usados para fins privados. De um partido, de um grupo, de uma turma. Como acontece, inclusive, infelizmente, na própria área da Petrobras, que é toda dividida, diretoria para tal partido, empresa de BR Distribuidora para tal força política, dizem até que é para o ex-presidente Collor, que é entusiasta, apoiador da candidata Dilma, e isso eu vou acabar. Empresa estatal vai ser estatal de verdade para o povo brasileiro. Privatizações. Eu fui daqueles que liderou a luta pela defesa da Petrobras quando a Petrobras era adolescente, nos seus primeiros anos. O presidente do PT, o presidente Dutra, ele deu uma entrevista elogiando a lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique a respeito do petróleo. Ele atribui o crescimento que aconteceu na produção a essa lei. O governo Lula e a Dilma fez mais concessões para a exploração privada do que o do Fernando Henrique. Pegaram uma opinião de um técnico que não é, nem nunca foi meu assessor, que não propôs privatização nenhuma e botam isso na televisão. Para quê? Para explorar eleitoralmente. É por causa de eleição, mentem o tempo todo. E um dos principais assuntos da mentira é o da questão da privatização. Saiu pesquisa nova, mostrando o Serra subindo e a eleição empatada. Para o Brasil, a subida do Serra na pesquisa já trouxe bom resultado. As ações da Petrobras se valorizaram depois de semanas de queda. Veja o que diz a principal revista de economia do Brasil. Petrobras dispara com o avanço de Serra em pesquisas. Candidato do PSDB é visto como melhor administrador público. É isso, é Serra, presidente. Governo de união, um governo de valores. Eu vim de muito longe, de uma família pobre, de gente trabalhadora. Graças à escola pública, eu cheguei onde cheguei. E foi dentro da minha família, com a minha mãe, com meu pai, meus tios, avós, que eu aprendi valores. Os meus valores que eu aprendi criança são a verdade, a honestidade, a liberdade e a democracia, a justiça e a solidariedade. Solidariedade é aquilo que a gente sente de só ser capaz de ser feliz se estiver tornando alguém mais feliz. Em tudo que eu fiz, eu sempre fui um servidor público, no Congresso, em governos, ministro, prefeito, governador. Quem está no comando tem que servir ao público e não se servir dele. Governo de união, esperança do Brasil. O que eu quero para o Brasil é um governo de união nacional. União nacional que some o Brasil, some as nossas regiões. O Brasil nunca vai ser um país desenvolvido se todas as regiões não caminharem juntas. Que não desperte o ódio dentro da sociedade brasileira, a divisão, o tratamento do opositor como inimigo e não apenas como adversário. Um país que já está na hora de ser gigante pela sua própria natureza. E venho aqui também pedir o seu voto. Quero pedir o seu voto. Se você já votar em mim, eu quero te pedir uma outra coisa. Conquiste um voto a mais. Vamos juntos, braços dados, cabeça erguida, coração leve, até o dia 31 de outubro. Ganhar pelo Brasil. No final, a Rede TV divulgou o resultado de uma avaliação feita com eleitores indecisos. E Serra venceu o debate. O Serra foi um pouco melhor ao longo de todo o debate. Mesmo na avaliação dos blocos, ele venceu mais blocos do que a Dilma. Quem se disse indeciso no começo e no final declarando seu voto, ele ganhou mais eleitores, pelo menos desse grupo que estava aqui. Quando se conhece bem uma pessoa, logo se sabe se é gente boa. O César, certeza, gente tem. Serra do bem, Serra do bem.